Olá pessoal, nesse momento nós vamos fazer uma introdução à matemática financeira, conhecendo um pouquinho sobre porcentagem, na sequência juros simples e posteriormente juros compostos. Porcentagem vem do latim percentum e significa algo dividido por 100. Então vai ser alguma coisa que eu vou dividir por 100. Exemplificando o que nós estamos falando, eu peguei o número 3%. 3% é a mesma coisa do que 3 sobre 100. E 3 sobre 100 é 3 dividido por 100. E isso resulta 0,03. Ou seja, nós temos as três formas de representação de porcentagem. A primeira fórmula é com o símbolo, então eu tenho 3%. A segunda forma é em forma fracionária, que eu tenho 3 sobre 100. E a terceira forma, 0,03, é a forma decimal. Na sequência, nós temos 5% de 200. Várias maneiras de resolução de porcentagem. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais fácil. Eu vou trabalhar em forma fracionária, tá? Porque o meu intuito é trabalhar em juros simples e fica mais fácil o entendimento quando a gente transforma em fração. Então eu tenho aqui 5% de 200. O 5% eu transformei em fração. Então ao lado aí da setinha nós temos 5 sobre 100. A palavrinha de em matemática significa vezes, é por isso que tem um pontinho ali do lado da fração 5%. E o 200, eu escrevi 200 sobre 1, porque se eu fizer 200 dividido por 1 dá 200. Lembrando que quando não tem número na parte de baixo, a gente representa com o número 1, tá? Então, na setinha ao lado, eu fiquei com 1000 sobre 100. Por quê? Porque eu multipliquei os numeradores, os números que ficam na parte de cima. Então, 5 vezes 200 deu 1000, e a parte de baixo, 100 vezes 1 deu 100. Então, eu tenho 1000 dividido por 100, e isso é igual a 10. Ou seja, 5% de 200 representa 10. Se eu fosse pensar em dinheiro, quanto que representa 5% de 200 reais? 5% de 200 reais representa 10 reais. Olá pessoal, então vamos lá. O exercício A, então eu tenho 10% de 300. Quando não tem número embaixo é o número 1. Multiplicação de fração eu faço o de cima vezes o de cima, ou seja, numerador vezes numerador, e o de baixo vezes o de baixo, denominador vezes o denominador. Então 10 vezes 300 eu tenho 3.000 e 100 vezes 1 eu tenho 100. Posso cortar 0 com 0, cortar 0 com 0, isso vai resultar em 30. Uma outra maneira de fazer aí que tem muitas pessoas que acabam trabalhando dessa maneira é fazer através da regra de 3, né? Então o meu 300 ele representa o 100% e aí eu quero saber quanto que representa 10%. Como que as minhas unidades de medidas ambas estão em porcentagem, eu nem preciso trabalhar com porcentagem. E aí multiplica em x, então eu tenho x vezes 100 sendo 100x, e aqui eu tenho 300 vezes 10 sendo 3.000. Isolei o x, o 100 que estava multiplicando aqui, ele vai para o outro lado da minha equação como operação inversa. O inverso de multiplicação é a divisão. Posso cortar os zeros e aí eu achei os 30 que nós tínhamos visto aqui, certo? O exercício B, eu tenho 30% de 1.200, quando não tem número embaixo é o número 1. Gente, eu vou sempre trabalhar neste método aqui porque eu acho mais simples, mas quem trabalha desta maneira aqui, para mim é indiferente. Eu gostaria que vocês fizessem da maneira que for mais fácil para vocês. Tem gente que trabalha com 10% de cabeça e aí já sai direto, para mim é indiferente, tá? Mas voltando aqui no B, aí eu tenho 30 vezes 1.200, e isso vai representar 3.600. Eu estou fazendo novamente essa videoaula porque na aula anterior eu comi um zero aí, né? E aí 100 vezes 1, 100, cortei 0, cortei 0, cortei 0, cortei 0, achei os 360. Exercício C, 7% de 50.000, quando não tem número embaixo é o número 1. Vou multiplicar, 7 vezes 5 são 35, 1, 2, 3, 4 zeros, 100 vezes 1 são
100. Posso cortar um zero com um zero, um zero com um zero, e então eu tenho 3.500. O exercício D, eu tenho aqui então 11% de 255. Quando não tem número embaixo é o número 1, o de cima vezes o de cima. E eu tinha feito para vocês que de cabeça aí, né, eu faço, em vez de fazer os 11, eu vou fazer 10. Então 10 vezes 255 vai dar 2.550, mais uma vez o 255, e aí eu somo, vai 2.805. Então a parte de cima aqui eu tenho 2.805. E a parte de baixo, 100 vezes 1 são 100. Se eu fizer essa divisão aqui, eu tenho então 2.805 dividido por 100. 280 dividido por 100 são 2, 2 vezes 200 é 200, para 280 faltam 80. Abaixo o 5. Quantas vezes 805 cabe no 100? 8 vezes. 8 vezes 100 dá 800, para 805 faltam 5. 5 dá para dividir por 100? Não, acrescento 0 e põe a vírgula. 50 dá para dividir por 100? Não, acrescento 0 e põe um 0. E agora eu tenho 5 vezes o 100, é 500, para 500 nada. É assim que a gente faz a divisão, mas dá para fazer no processo um pouquinho mais rápido que andar as casas decimais, né? Então, por exemplo, o número 1 aí, a gente pode escrever R$1 desta maneira, mas isso aqui também é R$1, isso aqui também é R$1. Tudo que for zeros aí depois da minha vírgula é indiferente, né? Zeros depois da vírgula não influencia. A não ser que eu tivesse, por exemplo, o número 8, aí faria diferente. Ou qualquer outro número aqui, tá? Mas os zeros não vai fazer diferença. E isso aqui também é R$1. Apesar de não ter as zeros, significa que tem um monte de zeros aí, tá? Mas a gente não escreve. O importante é vocês saberem que sempre depois do número, quando não tem outros números, existe uma vírgula aí. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem aqui ó, 2.805 dividido por 100, significa que ele tem uma vírgula aqui ó, no último número. E como que eu faço essa divisão? A gente anda as casas decimais. Eu vou copiar esse número, ó, 2.805, e vou olhar embaixo. Quantos zeros tem? 100. Então significa que essa vírgula aqui ela vai andar duas casas para a esquerda. Ó. Uma casa, duas casas. Ou seja, 2805, que foi o mesmo resultado que a gente fez nessa conta aqui. Então, quando a gente tiver alguma coisa dividindo por 100, por 1000, por 10.000, a gente conta os zeros. Como assim, professor? Por exemplo, então imagine que se aqui não fosse 100, ó, fosse dividido por 1000. A vírgula está aqui. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3. Então vai andar uma casa, duas casas, 3. Esse resultado seria 2,805. Então a gente anda as casas decimais. Isso para qualquer número, tá? Então se está dividindo por 100, por 1000, não importa o número que está na parte de cima, eu vou andar as casas decimais. Por exemplo, R$3,25 dividido para 10 pessoas. Bom, eu tenho uma casa decimal e a vírgula está aqui. Vou andar uma casa para a esquerda. 0,32,5. Ou seja, se eu dividir R$3 para 10 pessoas, cada uma vai ficar com 32 centavos. Ou 33 arredondando, que a gente vai ver aí nas aulas seguintes. Bom, gente, eu fiz aqui um adendo aí, porque eu tinha, na hora de fazer a continha aqui, eu comi um zero aí. Eu coloquei 36, então tá corrigido, tá? Bom, vamos lá para os probleminhas? Então, em uma sala de aula tem 30 alunos, ó, tenho 30 alunos, dos quais 40% são meninos. Mas ele pergunta quantas são as meninas. Tem duas maneiras de resolver. A primeira é eu descobrir a quantidade de meninos. E aí depois eu pego essa quantidade e tiro do total de alunos que vai sobrar as meninas, tá? Então, por exemplo, 30, o meu total de alunos, eu vou multiplicar por 40%, que são os meninos. 40 por 100. Quando não tem número embaixo é o número 1. 30 vezes 40. Bom, um zero, outro zero, dois zeros. E 3 vezes 4 são 12. Então, fiz o de cima vezes o de cima, tá? E o de baixo vezes o de baixo. Cortei, 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 cortei. Deu 12. O que eu acabei de encontrar são 12 meninos. Porém, ele pergunta quantos são meninas.
Se ao todo tinham 30 alunos e eu tenho 12 meninos, se eu fizer o total menos os meninos, menos os meninos, o que eu vou resultar são as meninas. Então esse é um jeito. A outra maneira seria multiplicar direto pelo outro valor da porcentagem. Olha só, se 40% são meninos, significa que 60 são meninas, porque o 100% é o meu total, tá? Então eu teria aqui, ó, 30 vezes 60%. Aqui já vai sair o número exato de meninas. Então, de baixo vezes o de baixo são 100, e 30 vezes 60 vai dar 1.800. Corta 0, corta 0, corta 0, corta 0, sobrou 18. Isso aqui seriam os números das meninas direto, né? Mas acho que deu para entender aí o raciocínio. O exercício 3. Na promoção de uma loja de eletrodoméstico, um aparelho de som custava R$400. E ele teve um desconto de 12%. Bom, eu vou saber quanto é o desconto. Pergunta, quanto o cliente pagará pelo aparelho? Então, se eu achar o desconto aqui que o aparelho está tendo de R$400, um desconto de 12%, depois eu pego o meu valor menos o desconto, que aí eu vou ter o valor do aparelho real, né? Então, quando não tem número embaixo do número 1, vou multiplicar, ó, 2 zeros, 4 vezes 12, ou 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. O de baixo, 1 vezes 100 são 100, cortei 0, cortei 0, cortei 0, cortei 0, ou seja, eu tive um desconto de R$48. Bom, se o aparelho custava R$400 e vai ser descontado 48, eu vou pagar 352. Continha de menos, né? O 0 não dá para diminuir de 8, pega emprestado, virou 3. O 10 vai emprestar 1 aqui, vai virar 9. Então eu tenho 10 menos 8 sendo 2, 9 menos 4 sendo 5 e 3 menos nada, 352 é este o valor que eu vou pagar pelo aparelho. Exercício 4. Na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com um desconto de 15%. Então, se uma camisa antes da liquidação custava 145, quanto ela passou a custar? Bom, ela custava 145 e teve um desconto aí de 15%. Não tem número 1, o de baixo vezes o de baixo resulta em 100. E aqui eu tenho 145 vezes 15, e isso vai dar 2.175. Aí de novo, como a gente acabou de ver em porcentagem, 2 casas decimais, a vírgula vai estar aqui, eu vou andar 2 casas, 1, 2, ou seja, 21,75. Esse daqui é o valor do desconto, tá? Mas a pergunta é, quanto passou a custar na liquidação? Bom, ela custava 145, eu vou tirar 21,75, então R$145 menos 21,75 vai dar 123,25. Gente, essa aqui é uma aula básica aí sobre porcentagem, né? Então, de onde que veio a porcentagem, a gente fez uns exercícios de cálculo que resolva alguns problemas, e eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês, já que é a nossa primeira aula, né? E aí na semana que vem eu faço a correção dessas listas, e aí a gente entra para jogo simples, tudo bem?